Bom, de volta aqui com o Nico, com o Luiz Mata. A gente semana passada contou a história de toda a trajetória, né? Como ele começa lá atrás com a família, depois na Harmonia, o desenvolvimento dele dentro do Harmonia com o Ayrton Cunha, a viagem para a Europa, e a gente interrompe exatamente ali, no momento que ele decide que o tênis profissional seria a carreira para tomar. E é exatamente daí que a gente começa hoje. Bom, Nico, decisão tomada, você volta da Europa, conversa com o pai motiva, te incentiva, e aí, o que acontece exatamente quando você decide que o tênis seria a sua vida? Essa foi a pergunta que valia US$ 1 milhão naquela época, Silvio. E aí, os próximos passos, né? Bom, a, a minha vida tinha que recomeçar, né? E com 21 anos, você sabe mais do que ninguém que o tênis já está formado. Eu estava ainda, entre aspas, com minha época de 16 anos Uhum. de tenista, né? A sua cabeça de tenista era de 16 anos, Exatamente. com, na minha cabeça aqui, voltando atrás no tempo, com golpes e fundamentos muito sólidos, muito consolidados, como você disse, era completo. Isso. O que se pedisse para você fazer, você tinha recurso. Se alguém falasse, fica meia hora dando slice, você tinha slice para ficar meia hora. Você tem que jogar sacando e voleando, você ia sacar e volear. Se tivesse ficar no fundo trocando bola alta, você ficaria. Tem que dar 2 passos para frente e pegar na subida, você sabia fazer. Então você era um cara completo. Isso era uma grande vantagem, mas você ficou ali 5 anos sem competir. Então a cabeça não estava no mesmo nível do corpo, né? Isso. Então, eu acho que essa adaptação para mim no começo foi bastante difícil, né? Bastante difícil. E eu tive meu primeiro técnico, foi o Kirmair, o Carlos Kirmair. Nós treinamos juntos durante 6 meses ali e foi uma experiência incrível para mim. Mas, como era uma coisa muito nova, eu acho que eu não estava preparado para aquele tipo de intensidade que o Kirmair gostaria de ter. E até os nossos resultados, naturalmente, não foram bons, né, nos primeiros 6 meses. Então, aquela experiência durou seis meses com o Kirmair, foi muito boa. E eu realmente fiquei um pouco assim, digamos assim, perdido durante o primeiro ano inteiro, né? Tentando treinar bem, encontrar bons parceiros, encontrar local de treino, estava pensando em que eu posso fazer para mentalizar melhor durante o jogo. E daí entra uma coisa que eu me lembrei agora. Eu sempre tive a minha vida meio que programada na minha cabeça assim, em fases de 5 anos, né? E sempre me apeguei muito a algum tipo de livro para me ajudar a raciocinar, a pensar, ou até me conhecer melhor, né? E nessa época eu achei que eu precisava melhorar muito a minha cabeça, a minha parte mental. Eu realmente perdi a concentração de diversas maneiras, muito rapidamente, nos treinos e principalmente nos jogos. E isso foi uma conclusão sua, você chegou a essa conclusão, Conclusão sozinho. minha, não digo sozinho, mas conversando com técnicos, com Uhum. familiares, etc., a gente percebeu isso. Olha, você dura pouco tempo concentrando ali. E recomendaram, etc., que eu lesse um livro, e eu comprei esse livro, chamava Mental Toughness for Sports. É um livro que fazia muito sucesso na época, ainda deve fazer sucesso hoje em Uhum. dia. Muito bacana. Outro dia até dei uma relida no livro, uma folhada, assim, tem muita Uhum. coisa Você tem o atual. livro, você tem o Tem um livro, livro né? ainda, tem um livro, uma capa amarela, bacana. E eu comecei a mentalizar isso. E uma coisa que o livro falava, só pra gente também, que olha, você quando se perde muito, você tem que, antes do jogo, fica quieto numa sala, se mentaliza ali durante 10, 15, 20 minutos das coisas ruins que você não gostaria que acontecesse durante o jogo. E como é que você vai enfrentar isso? Por exemplo, você está jogando, de repente o juiz erra uma bola importante para você. Como é que você vai enfrentar isso, né? Eu posso explodir, ficar bravo, quebrar a raquete e perder o jogo. Ou eu posso enfrentar de uma outra maneira. Então, esse livro me ajudou muito nessa época. Uhum. Aí eu consegui mentalizar melhor e como é que eu vou enfrentar os treinamentos e a rotina dos campeonatos, né? E ali você meio que antecipava uma vivência, né? Você, quando aparecia, surgia aquele sentimento, você já tinha vivido ele antes e já tinha meio que encontrado uma solução. Não era mais uma novidade por você ter mentalizado. Uma vez eu ouvi um treinador, na época eu morava nos Estados Unidos, que ele falou que ele fez uma passagem com o Sampras, que ele falou, senta, fecha o olho e mentaliza um set. Com 15, 20 minutos de mentalização com ele parado, ele estava todo suado. E isso para ele foi tipo o ápice do que ele viu, né, de uma pessoa parada, sentada numa cadeira, numa sala,
começar a suar, porque a mentalização do que ele estava vivendo na mente dele fez ele ficar suado, porque ele obviamente estava correndo, ele estava se mexendo e ele estava jogando ponto a ponto na cabeça dele. E o Sampras, com 15 minutos, estava com a camisa suada, sem se mexer. Não, eu acredito muito Ele falou nisso. que ele nunca viu nada parecido. E isso para todos os esportes, hein? Você pega o pessoal que... Eu gosto muito de esqui na neve, por exemplo. Você pega os profissionais de esqui na neve, eles, antes da prova, eles mentalizam lá e ficam... Sim, o Os trajeto, gates, né? onde é que estão, o trajeto exatamente onde é que vai. Então, acho que isso foi muito importante para mim. E aí, nessa época, já depois de uns 8 meses, na decisão de ser profissional, eu passei a treinar com o Paulo Cleto, que tem, eu acho que uma metodologia bem interessante de treinamento. A parte mental para ele é muito importante. Lógico que a parte física é importante, a técnica é tão importante, mas a mental também é muito importante. Acho que se encaixou bastante com aquilo que eu estava querendo melhorar, né? E aí começamos realmente a treinar intensivamente e começou a ter mais resultado aqueles nossos treinamentos. E você começa do início mesmo, Future, quer dizer, na época não tinha Future, eu me pegando pelo termo, Satélites, eram né? satélites, né? Que eram, lá atrás, no início, quando eu tentei jogar, eram 4 etapas e o Master, aí chegaram ali à conclusão que 4 era muito, caiu para 3, e aí depois chegaram à conclusão que 3 etapas e mais o Master ficava demais, e aí desmembrou em Futures, né? Que é hoje o que se joga até hoje. Né? Mas você começa jogando satélite? Exatamente. Começa Aqueles jogando qualifying dos dos satélites. VAT 69, aquelas coisas. Exatamente, os classificatórios, né? A gente não tinha ponto nenhum. Então joguei os classificatórios e aqui vale uma recordação. O Luiz Felipe Tavares, né, que tinha a Coque Tavares na época, etc., me deu o primeiro wildcard num torneio de Challenger, né, que eu consegui ganhar 2 rodadas, etc., fazer meu primeiro ponto na ATP. E com isso a gente tentou fazer, eu e o Paulo Cleto e o Dácio Campos, a gente fizemos um giro na África, né, a gente tinha somente um ponto para participar de torneios menores. A gente fez um giro na África, que era na Nigéria e Côte d'Ivoire, Costa do Marfim, né? Ivory Coast. Ivory Coast. E foi espetacular a experiência, mas nós ganhamos muito poucos jogos, que a experiência foi realmente radical ali dentro. Uma né? viagem na África com o Dácio não deve ser engraçado. Não, deve ser engraçado. eu e o Paulo e o Dácio, a gente prometeu que a gente ia escrever um livro sobre essa viagem da África, da Nigéria, as experiências. É tudo quadradura? É tudo quadradura, que nós tivemos ali, enfim. E nessa volta, então, eu me senti muito forte. Não fui bem ali dentro, mas me senti muito forte. E a gente começou a ir muito bem e eu ganhei meu primeiro torneio, então, de Challenge já, no Rio de Janeiro. Isso foi em 85, né? Em 85, já com 22 anos. E daí sim, acho que as coisas se foram um pouquinho menos difíceis para o nosso começo, né? Então, com 22 anos eu me encaixei bem, comecei a ganhar torneios pequenos, né? E comecei a ter a possibilidade de entrar nos ATP Tours, né? E começamos a competir então lá fora e aqui dentro. E foi um período muito legal, né? Porque no Brasil tinha muito torneio, né? Essa fase tinha torneio demais. Foi talvez a fase mais competitiva do tênis brasileiro, né? Você tinha, acho que só perdia para a USTA, só perdia para os Estados Unidos. O resto do mundo inteiro tinha menos torneios que no Brasil. Chegou a ter na época aqui 6, 7 ATPs durante o ano, jogados em superfícies diferentes ao longo do ano inteiro. E você acha que aproveitou essa fase toda, né? E voltando para aquela minha cabeça de ciclos de 5 anos, esses primeiros 5 anos da minha carreira, para mim era muito importante jogar muito bem no Brasil. Eu queria realmente, enfim, mostrar para mim mesmo e ter certeza de que, olha, aqui eu posso jogar bem. É um ambiente que também tinha pressão, eu conseguia lidar muito bem com essa pressão de jogar dentro de casa. E para mim esses 5 anos foram muito importantes, como você falou. Eu ganhei vários torneios aqui de ATP Tour no Brasil. Foram 7? No Brasil, no total foram 7, mas no Brasil 7? Foram 6. Foram né? 6. E eu ganhei outros 5 de dupla, no Brasil foi 1. Né? Então lá fora também tive grandes vitórias lá fora. E esses primeiros 5 anos foram importantes para mim. E depois, os próximos 5 anos da minha carreira, né, eu tive um foco muito grande. Olha, eu quero realmente mostrar que eu posso jogar lá fora muito bem. E daí eu comecei a participar mais intensivamente dos ATP Tours lá da Europa, Estados Unidos e Austrália, Nova Zelândia, e acabei ganhando o torneio aberto da Flórida, o ATP Tour da Flórida, ganhei em Saragoça também. Cheguei diversas semifinais nos torneios, finais dos torneios, fiz uma outra final com o André Agassi em Scottsdale, nos Estados Unidos, fiz semifinais na Áustria, em Kitzbühel,
semifinal em Berlim, semifinal em Auckland, Nova Zelândia, semifinal em Forest Hills, nos Estados Unidos. Enfim, então, esses próximos 5 anos para mim foram muito importantes de eu jogar bem lá fora. E você sempre, pelo que você está falando, você sempre fez essa programação, né? Você tinha muito clara na sua cabeça, né? Os próximos 5, aí você fecha o ciclo dos 5, e aí você programa os outros 5, e aí você fica muito sempre dentro desse formato, né? Isso te fazia bem, você ter essa sequência. Eu acho que fazia muito bem porque, ao mesmo tempo que te dava uma visão de uma meta, te dava um tempo para você conquistar aquilo que você estava projetando, né? Porque às vezes você tenta fazer as coisas... um objetivo sem pressa. Objetivo sem tanta pressa, né? Porque você começa a colocar pressa nos objetivos, você às vezes atropela e te cria uma pressão desnecessária, né? Então acho que esses ciclos para mim foram muito importantes. Na minha vida tem sido ainda pautada nesses ciclos, né? E aí, nesse outro ciclo, em que momento você acha que você começa a olhar para frente e ver que o tênis já não era muito mais aquilo que você tinha como ou meta, ou objetivo, ou como alegria, né? Que você não estava sentindo mais muito tanto prazer em estar continuando? Em que momento ou em que ciclo isso acontece? É gozado que foi muito rápido isso, né? Acho que um ano foi decisivo. Eu tive ótimos anos assim na minha carreira, né? Anos de 87, 88, 89, muitos títulos, 91, 92, Taça Davis 92, nós chegamos à semifinal de Taça Davis de 92, né? 92 é a vitória do Equador aqui no Harmonia. Não, o Equador na Harmonia foi em 87. 87? 87. Não, 92 foi a semi, que ganha da Alemanha, ganha da Itália e perde na semi para Suíça, lá em Geneve. Uhum. Você lembrou 2 Taça Davis lindas que eu queria recordar aqui contigo um pouquinho. Sim. Em 87, nós ganhamos a Zona Sul-Americana contra o Equador, na Harmonia, um jogo lindo aqui em São Paulo. E aquela equipe ganhou 7 jogos em seguida. Ainda é o nosso recorde do Brasil na Taça porque Davis. vocês saíram do Zonal Sul-Americano até o Grupo Mundial. Né? Exatamente. Foram 7 jogos em seguida que nós ganhamos. E depois, também em 1992, já no Grupo Mundial, né, que era um outro formato, nós chegamos na semifinal. Então foram 2 Taça Davis assim que foram assim, uma memória linda que nós temos, né? Aquelas 2 vitórias ali, eu estava, inclusive, porque a molecada juvenil treinava comigo no time do Barra Shopping, que jogou no Barra Shopping. Então, por exemplo, o Teófilo era o canhoto, que estava lá por causa do Steve, que era para simular o canhoto. Então, eu estava atrás do Paulo ali, e às vezes aparecem vídeos das vitórias, a vitória do Jaime, que consolida o confronto, aí aparece eu entrando na... Enfim, são memórias que, obviamente, você teve dentro da quadra e que, para mim, foram fora, mas que ter experimentado e vivido isso tão de perto foi realmente... mudou, acho que, a vida de muita gente que estava envolvida. Depois da sequência, né? Vai para Maceió, se não me engano, né? Contra a Itália, né? Para lá de Pajuçara. E aí depois o José sacou muito, né? Ali exatamente. Daí eu tinha 2 grandes sacadores, o Rossetti e o Lasek, né? E numa quadra de carpete. Daí foi uma encrenca. Hoje, inclusive, não sei se você sabe, esse tipo de quadra como aquela é proibido. Né? Não se permite mais jogar numa superfície tão rápida como aquilo ali que foi feito. Hoje em dia você tem um mínimo, né? Um mínimo aceitável que a ITF não deixa, para não deixar o esporte como foi daquela maneira. Né? Porque lá realmente foi um negócio que acho que ninguém estava pronto para aquilo. Só eles, né, na verdade. Tem 2 confrontos nossos muito importantes, Brasil e Alemanha, lá fora, onde foi jogado um carpete de escritório. É mesmo? Que era um carpete mais rápido que eu já joguei na minha vida, que foi banido também, não pode mais usar. E o outro é esse carpete contra a Suíça, também, que não se pode mais jogar. O terceiro, a historinha bacana de Taça Davis, que não inclui o Brasil, mas foi Paraguai contra os Estados Unidos. Lá no Paraguai que jogaram numa quadra de taco, de madeira. Né? Do Vitor Pet, né? Vitor Pet ganhando do Macron e etc. ali, que também foi banido esse tipo de quadra. Né? Mas essas são histórias de trás ali. Não, as histórias de Copa Davis são para fazer programas aqui de horas, né? O Paulo, por exemplo, a gente fez um programa com alguns episódios só contando história de Copa Davis, só contando brigas, só contando algumas coisas na quadra do que faria, do que não faria, e ele passou por todas elas, né? Então ele conta desde a época do Kirmair, passando por você e chegando até no Google. Na época do Munster aqui no Transamérica, que tinha um espelhinho na arquibancada que alguém ficou balançando o espelhinho, e o Munster entrega, sai da quadra, depois quer voltar, e ele fala, não, agora quem não volta é a gente, enfim. Então, Copa Davis eu acho que é um caso à parte que a gente um dia podia
fazer uma reunião, fazer um encontro, pegar 3, 4 de vocês e só contar a história de Copa Davis. Mas para a gente fechar esse episódio e contando a tua história, você define ali que não mais tênis, e aí como é que você dá essa reviravolta para você chegar aqui, enfim, tá aqui agora também tão feliz quanto, mas de uma vida, e o quanto o tênis também te influenciou, né, para você chegar aqui onde chegou e estar fazendo o que faz. Bom, em 94 foi realmente meu último ano, vamos chamar assim, de tênis intensivo, né? Eu tive uma contusão no pulso, assim, que me tirou de jogo um pouco, e eu não consegui retomar isso nunca. E no momento que eu acho que você perde a motivação para treinar, Acabou, né? acabou, né? E foi isso que eu senti. Foi o primeiro ano, em janeiro de 95, que é a nossa preparação, ou em dezembro de 94, enfim, a nossa preparação para jogar a Austrália e viajar. Foi o primeiro ano dos meus 10 anos de carreira que, ao invés de eu treinar 2 períodos, que a gente treinava 3 horas de manhã e 2 de tarde, eu treinei somente um período, né? E isso teve uma consequência imediata nos resultados do ano de 95. Então, isso me maturou a ideia de que, olha, eu preciso realmente pensar no que eu vou fazer aqui por diante, porque o tênis já não me motiva mais para eu estar dentro da quadra, né? Isso aconteceu nesse ano. E eu realmente deixei de jogar tênis em 95, bem resolvido, né? E louco, e pensando em ficar um ano de ano sabático, né? Ano sabático, etc, etc. Mas, logo depois de 1, 2 meses, eu já me aventurei em empreender, né? Eu acho que tem umas histórias meio compridas aqui, não sei como é que você vai querer lidar com isso, aí. mas nesse meu pseudo ano sabático, né, depois de 2 meses. Que de sabático não teve nada, né? Que de sabático a gente acabou, eu viajei durante 15 dias, etc., mas já no segundo mês a gente quis fazer uma micro cervejaria aqui em São Paulo, né? Éramos 4 sócios, né? Me chamaram para ser sócio, etc., que era o João Joaquim, o Macedo e o Cássio Mota, que a gente fizesse esse empreendimento junto com uma franquia que chamava-se Dado Beer, aqui em São Paulo. E naquela época eu fui visitar lá as instalações lá em Porto Alegre, etc. Achei a ideia ótima, né? E fizemos o projeto aqui para São Paulo, que foi um projeto muito bacana, com muito sucesso. Eu não sei quanto você conheceu disso, mas foi aí o início que eu tive de ser empreendedor, né? Esse projeto durou vários anos. E daí, com essa experiência de ter esse empreendedorismo numa casa de entretenimento, a gente teve vamos chamar assim, uma coincidência de privatização das telecomunicações no Brasil, o boom da internet e aquela obrigatoriedade de ter a lei do consumidor, né? Vamos chamar, esses 3 fatos, de a gente fazer uma empresa voltada para o mundo de tecnologia. E daí é onde que se formaram as empresas, né? Que eu fundei uma das empresas, que chama-se Telefutura, que hoje é a empresa Tivit. Né? Nós estamos hoje em 10 países pela América Latina, de México até a Argentina. É exatamente onde a gente está aqui agora. É onde você está aqui no escritório, é um dos escritórios da Tivit e aqui nós estamos. Fechando, o que você trouxe da quadra, de toda a vivência, do Harmonia com Ayrton Cunha, depois dos 10 anos de profissional, que começa com Kirmair e passa para o Paulo, o que a quadra transformou o Nico, o Luiz Mata, para o executivo empresário de hoje? Eu acho que a experiência que você tem de ser um atleta de ponta, um atleta profissional, você trazendo para o mundo executivo, ela é muito interessante, porque vários momentos você pensa, o que eu faria na quadra de tênis que eu posso fazer aqui, né? Então, passa primeiro por você entender que os erros, né, você vai cometer sempre, e você sempre tem a oportunidade de corrigir os erros e fazer melhor. E eu acho que aqui você tem talvez um pouquinho mais de tempo para decidir, né? Lá era muito menos, né? Lá é imediato, na quadra de tênis é imediato. Aqui você... Por isso lá é tão bom, né? Não, eu acho. Não, e é verdade. Por isso lá prepara tão bem, né? Porque lá você tem todas as exigências com uma fração de segundo mínima. Aqui, quando te dão 15 minutos para pensar, você fala, pô, peraí, não posso fazer uma besteira. É verdade. É todo o tempo necessário. E também aqui você está cercado de pessoas que podem te dar mais informação,
te ajudar a raciocinar, né? Dizer até que se você está certo ou se você está errado. E dessa forma você consegue aliar muito a tua experiência, a tua resiliência, e aquela também, você aprende numa quadra de tênis ou no esporte muito a lidar com os erros. Uhum. Muito. E você sabe que você vai errar, né? Mas você sabe também que você vai poder consertar no jogo seguinte. E aqui no mundo executivo é muito parecido, né? Você tem que saber que os seus erros vão ter que ser consertados, que você vai poder fazer melhor daqui para frente. E como fazer melhor daqui para frente, né? Então, achei esses dois ambientes, vamos chamar competitivos, do mundo executivo, do mundo empresarial ou do mundo esportivo, eles são muito parecidos na sua essência, apesar de que no mundo esportivo é ao vivo, né? E aqui é offline. As coisas acontecem offline, né? Os seus erros ali no esporte são expostos. Aqui os teus erros aparecem depois de 6 meses, depois de um ano. As consequências, na verdade. Né? E as consequências. Então, mas é muito gostoso você saber que você pode usar muita coisa do esporte no mundo empresarial. Bom, Nico, só te agradecer pelo teu tempo, pela maneira que você recebeu a gente aqui e parabéns pelas histórias, parabéns, que para mim nenhuma novidade, né? A gente está aqui, foi muito legal poder contar para muita gente que vai ser novidade aquilo que eu vivi de alguma maneira próximo em várias situações. Mais uma vez, obrigado, parabéns pela tua história. Pessoal, Luiz Mata, para quem não conhecia, realmente é uma história que eu sempre fiz muita questão de estar aqui presente para contar, porque eu sabia e tinha acompanhado muito, mas uma história muito legal, de sucesso, e de alguém que trouxe o sucesso da quadra para fora da quadra e vem tendo até hoje. Nico, obrigado de verdade. Obrigado, Silvio. Um abraço para todo mundo que conseguiu assistir a gente. Conseguiu, ótimo. Valeu, pessoal. Obrigado, valeu. Tchau, tchau.